saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa Saúde Você, que você já faz parte, né, da nossa família. E olha, gente, a partir de agora você vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Meningite, saiba os sintomas e como tratar. Novembro Azul, a prevenção contra o câncer de próstata. E mais, existe risco no consumo de bebidas energéticas para o nosso coração? É o que vamos saber daqui a pouco. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam todos bem-vindos. E olha, gente, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. E segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, é o que prova. E a gente vai saber quais os sintomas e a forma de prevenção, que é o que mais importa nesse tipo de assunto. Vamos acompanhar. Depois de Outubro Rosa, a gente já está acostumado com o calendário. Entra o Novembro Azul para intensificar as campanhas de combate ao câncer de próstata. Então, as mulheres se cuidaram, agora chegou a vez dos homens. E o cuidado, ele deve ser intenso mesmo, porque chega a representar cerca de 28% no número de mortes entre os homens aqui no país. Então, o câncer de próstata é sério e prevenindo e tomando os cuidados e descobrindo o câncer o quanto antes, melhor ainda. O urologista Rafael Mourato vai explicar mais detalhes para a gente. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Novembro está aí para se cuidar, né? Os homens também têm que acompanhar as mulheres e fazer igual a elas, que se cuidam mesmo e querem permanecer por mais tempo com mais saúde. Mas os homens têm melhorado ao longo dos anos, né? Sem dúvida. Cada vez mais nós percebemos que os homens, em especial o homem paraibano, aquele preconceito que existia no passado, abriu espaço para que os homens pudessem cuidar da sua saúde. Todos os anos nós abrimos os nossos consultórios para lembrar dessa doença que representa hoje 30% de todos os cânceres. Então você que está em casa, imagine, todo mundo que tem câncer, do fio do cabelo ao dedo do pé, 30% desses homens possuem câncer de próstata. Então é uma doença bastante prevalente e que é assintomática. Como a pessoa não sente absolutamente nada, é necessário de fato que busque um médico, vá ao urologista, faça o seu PSA, faça o exame do toque para descobrir se tem ou não tem. Isso a partir de que idade? Porque muitos homens se sustentam apenas no resultado do PSA, mas tem o exame do toque que complementa então esse diagnóstico. Isso. Os homens que tiveram história na família de câncer de próstata ou câncer de mama também. Você que teve mãe ou irmã que teve câncer de mama, o gene que causa o câncer de próstata é o mesmo. Então, você deve, aos 45 anos, se dirigir ao seu urologista e realizar o exame do toque e o PSA. Se você não tem história na família, a partir dos 50 anos é que deve ter esse cuidado e fazer essa prevenção. Surgiu alguma coisa a partir daí, qual o encaminhamento? Se houver alguma alteração, a gente precisa confirmar de fato se é ou não o câncer de próstata. E o exame que faz essa confirmação é uma biópsia. Realiza-se a biópsia de próstata e se ela confirmar que é mesmo a doença câncer de próstata, aí a gente vai conversar uma longa conversa com esse paciente para descobrir se ele opta por fazer cirurgia ou um outro tratamento que pode ser, por exemplo, a radioterapia. Muito obrigada pela sua participação, Thaís Aureliano, para a TV Arapuã.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que ocorram aproximadamente 1,2 milhões de casos e 135 mil mortes por meningite a cada ano no mundo. E para falar sobre o assunto, saber como identificar, como tratar e até prevenir a doença, a gente vai conversar agora com o médico infectologista, Dr. Fernando Chagas. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. É um prazer recebê-lo sempre aqui no Saúde Você, para estar levando tantas informações que... principalmente na área que a gente tem de mais precioso, né, a nossa saúde. E esse tema é um tema diferente, muitas pessoas às vezes não conhecem, que está em casa, meningite, e eu já pergunto ao senhor, o que é esse termo meningite? Olá a todos que estão agora nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar informações especialmente sobre a meningite, né, porque como você bem colocou, é uma doença que tem um quantitativo alto, infelizmente, de acometimentos, né, das pessoas, principalmente crianças, e infelizmente tem uma mortalidade muito alta. E o que vem a ser meningite? A meningite, né, é o seguinte, a gente tem um tecido, na verdade são 3 tecidos, né, que são bem juntinhos uns dos outros, que cobrem o cérebro e protegem o cérebro até a coluna, vai descendo por toda a coluna. Esses tecidos são chamados de meninges. Entre esses tecidos fica um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Olha que palavrão, né? Esse líquido é o que protege tanto o cérebro como toda a coluna. E o que vem a ser meningite é um acometimento, uma inflamação exatamente desse tecido. Agora você imagina uma inflamação de um tecido que está em cima do cérebro. Por isso o risco, o grande risco que essa doença pode trazer. Por quê? Porque o reflexo dela pode se dar exatamente em cima do cérebro, que é aquele órgão vital, né, que acaba alterando até mesmo o sensório da pessoa. A pessoa em si, né, muda até mesmo o comportamento. Por isso é uma doença tão perigosa. Principalmente porque o cérebro, se você, principalmente quem é da área de saúde, que já estudou anatomia, ou se você viu alguma foto na internet, é muito delicado, né, doutor Fernando? Exatamente, um tecido delicado, né? E essa inflamação, né, que pode acometer não só as meninges, mas pode até passar também para o cérebro, ela pode ser causada por muitos micro-organismos, desde vírus, fungos, até mesmo as bactérias, que são as que a gente mais tem medo, né? As meningites bacterianas, que inclusive é o que é beneficiado, né? O tipo de meningite que a gente consegue mais proteção com a vacinação. É por isso que a importância da vacinação para evitar especialmente as meningites causadas por bactérias. Existem outros tipos mais desconhecidos? Existe sim. Por exemplo, é muito comum em acidentes, né? Acidente de queda de moto, acidentes que causam traumatismo, que acaba abrindo, né? Muitas vezes lesionando o osso do crânio, que inclusive é um osso grosso, resistente, mas esse tipo de coisa pode expor o cérebro, pode expor, as meninges a diferentes tipos de, por exemplo, sujeira, fungos, até mesmo alguns tipos de parasitos, né? Podem de fato chegar lá e causar meningite. A gente tem mais medo das bacterianas, primeiro, que é por conta da evolução muito rápida. Você imagina uma doença que pode matar uma pessoa em 24 horas, né? A meningite meningocócica, que é uma das que a gente mais tem medo, ela pode matar a pessoa em 24 horas. E segundo também, é que muitas vezes é associado a quadros que a pessoa tem antes, por exemplo, quadros respiratórios. Você imagina você com a sinusite, você com inflamação de ouvido, né, uma otite, e essa inflamação ou essa sinusite, ela não ficar totalmente curada e passar, né, do local onde ela se encontra para dentro aí do crânio e acabar cometendo as meninges. Isso pode acontecer também. E outras repercussões da doença. Você imagina que a meningite ela pode causar o que a gente chama de abscesso, que é a formação de pus no cérebro, né? Pode aumentar, inclusive, a pressão craniana. Já vi cirurgias que a gente precisa fazer, que é para poder diminuir a pressão do cérebro, que coloca um tubinho que liga o cérebro ao intestino. Olha só que coisa invasiva, né? Detalhe, a gente pode evitar tudo isso com vacina e com medidas simples de proteção. Ela pode ter uma característica genética, a meningite, ou não tem nada a ver? Não tem. Claro que quem tem algum tipo de digamos, alteração anatômica, né? Por exemplo, algum tipo de formação que foge, né? Faz com que seja mais frágil a formação craniana, pode ter mais chances de pegar. Algumas pessoas que tiveram lesão nessa areazinha aqui do nariz, que acaba formando uma fístula, a ligação do nariz com a parte inferior aqui do cérebro, também tem maiores riscos de pegar. Mas não tem um fato genético diretamente, não. Agora,
claro, né, quem adoece com mais frequência, principalmente essas doenças respiratórias que pegam a parte superior aqui, pode de fato pegar com mais facilidade. Ou seja, a famosa rinite, sinusite, Isso. os famosos ites da vida, né, Exatamente isso, exatamente. Entendi. Existe algum tipo mais comum de meningite? As mais comuns são as meningites virais. A boa notícia é que elas são autolimitadas. O que significa? Geralmente as meningites virais, elas evoluem para cura. Né? Dificilmente elas evoluem para uma gravidade ao ponto, de fato, de fazer a pessoa perder a vida. Né? São autolimitadas. São as meningites causadas pelos diferentes tipos de vírus que existem, que são de uma quantidade muito grande e que, principalmente, crianças estão expostas. Muitas vezes a criança ela aparece com um quadro de febre, convulsiona, a gente fica morrendo de medo, mas se trata de uma meningite viral. Infelizmente não tem um medicamento específico, né, mas evolui para a cura. Existe um tipo de meningite viral, que é o que a gente tem mais medo, mas aí é mais raro, que é causado por aquele vírus a herpes, que a gente sempre lembra das lesões genitais ou no lábio. É mais raro, mas aí sim seria um dos poucos vírus que nesse tipo de meningite seria de uma gravidade realmente muito grande. Crianças, adolescentes ou adultos, qual é a maior prevalência de meningite? Ou não tem nada a ver? Tem sim. As crianças, principalmente 3 meses a 5 anos, elas têm chances. Assim como também os idosos correm mais risco, né, também de meningite. As bacterianas é o que de fato a gente tem medo, né? Lembrando que adolescentes, por saírem mais, se expor mais, são as populações, principalmente entre 11 e 14 anos, que mais podem carregar bactérias aqui no nariz, ó, que podem, digamos, oferecer risco para a meningite. Vamos dar exemplo, essa meningite meningocócica que eu falei, que é provocada por uma bactéria Neisseria meningocócica, olha que palavrão. Essa bactéria Neisseria meningocócica, ela pode ficar no nariz dos adolescentes. É por isso que desde setembro agora, de 2022, o Ministério da Saúde em todo o país está oferecendo a vacina para essa população de 11 a 14 anos, não para evitar que eles peguem meningite, porque o índice de meningite nessa idade é menor, mas para acabar com essas bactérias que podem estar no nariz desses adolescentes, para fazer com que ela circule menos e não ofereça risco, principalmente às crianças de 3 meses, que são as que mais podem sofrer. Ou seja, então é de extrema importância realmente a questão da vacinação. A vacinação, ela entra na parte do tratamento ou só como prevenção, doutor Fernando? A vacina contra a meningite, ela está no nosso Plano Nacional de Imunização, né? Ela protege, na verdade, contra vários tipos de bactérias. Tem uma, a Haemophilus influenza do tipo B, olha que palavrão, né? Tem também a Neisseria meningocócica, tem outra, olha essa, Streptococcus pneumoniae, né? A pessoa chega a se trava-línguas, né? Mas essas 3 bactérias são as principais, claro, dentre elas existem vários subgrupos, mas essas vacinas elas são oferecidas para proteger principalmente contra essas 3, que são aplicadas a partir do 3º mês, 3º, 5º mês, depois tem um reforço lá na frente com 4, 5 anos de idade, e os adolescentes que não tomaram vacina principalmente, tomarem essa contra a Neisseria meningocócica para evitar a circulação. Tá? Lembrando, profissionais de saúde também é importante, quem não se vacinou também se vacinar, porque o profissional de saúde ele está mais exposto, né? Pra você ver, eu acabei de vir, tô até com roupa de plantão aqui, né? A gente está mais exposto, então a gente precisa estar vacinado para evitar que a gente chegue, inclusive, em casa com bactéria aí na narina e exponha até mesmo as nossas famílias. Quais as principais complicações que a meningite pode trazer para a vida do ser humano? Olha só, primeiro deixa eu só explicar alguns sintomas, né? Como é que ela abre? Até foi ótima pergunta, porque a partir dos sintomas você vê como ela pode ser perigosa. A meningite, ela abre, claro, quando ela pega aqui a região do crânio, na cabeça, ela abre muitas vezes com dor de cabeça. Mas em 95% das pessoas você vai perceber febre alta, né? Febre está em 95% das pessoas. Então, febre, dor de cabeça, a pessoa pode convulsionar, pode vomitar, tem muita náusea, que é o enjoo e vômito. Tem até um que a gente estuda que é chamado vômito em jato. O povo pensa que é jogar, feito aqueles filmes de terror. Não, vômito em jato é o vômito sem o enjoo. Você imagina com dor de cabeça, simplesmente você vomita, você nem percebe que estava com vontade de vomitar. Pode sair manchas no corpo, dor no corpo, moleza, né? Então é importante lembrar desses sinais e sintomas. Agora, criança pequena ela não vai botar na mão na cabeça e vai dizer eu estou com dor de cabeça. Como é que você percebe? Bebezinho fica muito agitado, muito choroso, com febre alta. Aí você vê a fontanela, que é aquele espaçozinho de crânio, que é bem molinho aqui na criança, ela fica abaulada, ela fica como se fosse... chamam de muleira, né? Isso, fica como se fosse inchadinho, abaulado. Você percebe aquilo, levar imediatamente na urgência. Porque qual o problema, gente? Se a pessoa convulsionar,
a convulsão, ela pode prejudicar o cérebro a ponto de deixar, inclusive, a pessoa em coma, né? Pode formar abscesso, que é a formação de pus no cérebro. É um caso que pode se tornar extremamente grave. A meningocócica é pior ainda, porque ela pode, além dessa infecção, ela causar uma generalizada, chamada meningococcemia. Sabe como é que ela se caracteriza? Pela formação de trombos nos membros e a pessoa perde os membros. Você imagina você perder braços e pernas por conta de uma infecção. É uma coisa muito grave, né? Então, febre alta, dor de cabeça intensa, manchas no corpo, se tiver convulsão ou ficar vomitando, buscar imediatamente a urgência para a gente agir o quanto antes para evitar que se chegue a quadros tão graves. Fora a perda dos membros, que o senhor citou aí como uma complicação da meningite, esse tipo de doença pode trazer outros tipos de complicações em partes do corpo? Sim, sim. Algumas pessoas podem perder movimentos do corpo. Por quê? Além da meninge, ela pode passar para o cérebro e causar o que a gente chama de meningoencefalite. Encéfalo vem de encéfalo, de crânio, né? Então, no momento que isso acontece, a pessoa pode perder movimentos do corpo. Você imagina? É como se tivesse, lembra o AVC, que o chama de derrame, né? É como se fosse um derrame, literalmente perder movimento do corpo. Precisar de neurocirurgia, literalmente abrir o cérebro da pessoa para retirar, por exemplo, formação de pus, tecido morto, né? São sequelas importantes. Pessoas que podem, por exemplo, perder o movimento das pernas, muitas vezes precisar ficar independente de cadeira de rodas e muitas vezes meses, né, ou até anos, né, de acompanhamento e tratamento para movimentar, para muitas vezes voltar e muitas vezes nem consegue voltar a andar. E aí a questão da prevenção existe? Sim, além da vacina, né, o grande segredo, né, a grande estratégia vacina, mas também é o seguinte, eu costumo dizer que essa pandemia de Covid-19 trouxe para a gente uma lição que eu espero que de fato fique na população e que também protege contra a meningite. Por ser uma doença que, lembra que eu falei, começa muitas vezes com um quadro respiratório. Sim. Quando qualquer pessoa, essa seria a lição, né? Quando qualquer pessoa tem um sintoma respiratório, digamos que eu estou agora corizando e tossindo, que eu use máscara. Na minha casa, as pessoas usem máscara. Separe os meus utensílios para eu não passar a doença que eu estou tendo, que pode ser viral, pode ser bacteriano, para as outras pessoas. Essa medida de proteção, evitar que eu saia, evitar que eu fique em grandes aglomerações, evita que eu passe a bactéria se ela estiver na minha narina ou vírus se eu estiver transmitindo também. Essa seria a grande medida de proteção e que eu espero que tenha ficado como lição aí nessa pandemia de Covid-19, né? Sintoma respiratório, gente, é igual a quem está com sintoma usar máscara, quem está ao redor usar máscara e evitar aglomeração para evitar poder passar à frente e a gente vê outras pessoas acometidas com a doença. Doutor Fernando, ela pode ser assintomática? Não, geralmente a meningite, ela pode ficar na pessoa, a bactéria, por exemplo, essa Listeria meningocócica, ela pode ficar na pessoa e não causar problema algum. Agora, se ela cair na meninge, se ela cair no sangue, ela pode sim, ela infelizmente vai acometer e vai ficar sintomática. Agora, foi boa essa sua pergunta porque me lembrou de um detalhe importante. Uma coisa que pouca gente lembra disso, tratamento dentário. Exatamente. Né? Tratamento dentário, por quê? As pessoas não costumam prevenir, né? Isso. Cuidar. Cuida de tudo, esquece da boca. Da boca, só cuida do cirurgião dentista quando tá com dor de dente, exatamente. Né? E a cárie, né, acaba sendo um fator de risco para a meningite também. Por quê? Porque ela pode jogar a bactéria diretamente no sangue. No que ela circula no sangue, ela para no cérebro, para na meninge e você terá um tipo de meningite extremamente grave também. Portanto, tanto que quando os pacientes estão internados com meningite grave, a gente também olha, examine a boca do paciente, né? Inclusive encaminha para tratamento junto ao odontólogo. Então, também um fator de risco são cáries dentárias. A higiene com a boca é muito importante para prevenir contra a meningite. Ela é contagiosa? Ou seja, passa de uma pessoa para outra? Pode passar por gotículas, né? Gotículas ao falar, principalmente quem fica com a bactéria na narina, quem está com quadro respiratório, ao falar, né? Aí entra também a importância não só da máscara, também a higienização das mãos, né? Às vezes, gente, a gente passa a doença pro corpo da gente, não é porque você estava próximo da pessoa, a pessoa falou e você respirou. É porque você tocou onde tinham gotículas com a bactéria ou com o vírus e depois, por não lavar as mãos, você coçou os olhos, você botou a mão na boca, você botou a mão no nariz, você botou a mão até mesmo no ouvido e bota, né, para dentro do corpo da gente, através desses orifícios, bactérias, vírus e fungos que podem trazer problemas sérios, como, por exemplo, a meningite. E aí,
falando sobre a questão de sequela, quais são as sequelas mais comuns ou incomuns que a meningite pode trazer? As sequelas mais comuns, de fato, são esses abscessos de pus, né, que muitas vezes não, sempre precisa de cirurgia. É um grande problema, às vezes precisa botar uma válvula no paciente. É um processo demorado e que fica para toda a vida, né? Assim como também risco de perder membros do corpo, risco de perder movimento dos membros, são as grandes sequelas. A gente, infelizmente, encontra muito isso, né? Eu me lembro de uma criança que marcou a minha residência, né? No período que eu fiz a residência em infectologia, que ela teve meningite, infelizmente, precisou fazer a cirurgiazinha do crânio, mesmo assim, ela teve um outro episódio por conta da própria cirurgia em si, não que a cirurgia foi errada, não foi isso, mas a condição fragilizou o corpo dela, né? E no segundo momento que ela teve, acabou também perdendo o movimento das pernas. Você imagina o impacto disso para a criança, para a família, para toda a vida. E sobre a questão do tratamento, quais são os tratamentos mais óbvios que vocês utilizam? E quando se trata da parte bacteriana, acaba sendo um pouco mais delicado, porque a bactéria ela tende a se tornar resistente, né, doutor Fernando? Aí a importância, de fato, primeiro, de não abusar de automedicação, né? Não fazer automedicação. Eu até digo pro pessoal, tem dor de cabeça, tem febre, medicamentos que você já usa para dor de cabeça e febre, tudo bem. Mas antibióticos e medicamentos controlados, não façam. Você colocou bem, né? O hábito da automedicação, especialmente quem abusa dos antibióticos, pode selecionar essas bactérias resistentes. Mas ainda bem que as meningites bacterianas, elas têm uma resposta muito boa ao tratamento quando ele é feito precocemente. Por isso que é importante identificar logo o risco, buscar logo a emergência, porque a gente entra com antibióticos e a gente consegue a cura, né? Não é uma condição que persista se a gente entra no momento certo. A gente consegue, de fato, evitar que avance mais, mas primordial é buscar o serviço no momento certo. Atualmente, doutor Fernando, no ano que a gente está, qual a taxa de mortalidade por meningite, mais ou menos? Olha, a gente teve até outubro, né, 40 casos confirmados, foram 96 notificações aqui no estado da Paraíba. Tivemos 90 casos confirmados com 10 óbitos. Olha só que coisa absurda, né? 25% de mortalidade. É um número muito alto. Eu sei que no universo há 40 pessoas para o estado todo. Não, gente, isso é muito de uma doença que a gente pode evitar. E qualquer morte, uma que seja, a vida não tem preço, né? Então, a gente pode evitar de fato, como a gente bem colocou, com o uso da máscara quando as pessoas estiverem com sintomas respiratórios, com a vacinação, com a lavagem das mãos, tá certo? Então, mesmo que o número não pareça tanto, principalmente diante do que a gente viu com a Covid-19, ainda é um número assustador e uma doença que mata até 25% das pessoas. Como a gente se fixou tanto nessa questão da Covid, acabou esquecendo das outras doenças, e é por isso que a gente tem que trazer para alertar a nossa população, né? E aí, os sintomas óbvios, como o senhor está trazendo aqui, então os cuidados óbvios, lembra da Covid, lembra o que a gente aprendeu com a questão da Covid, higiene das mãos, o uso da máscara pode ser utilizado não só até para prevenir a meningite, mas também várias outras doenças, né? Exatamente. Você vê, nesse mês de outubro e no mês de novembro, nós estamos percebendo o aumento das doenças respiratórias. Há uma probabilidade muito alta da gente estar com circulação aqui no estado da influenza. E até porque a gente está no clima, começando o clima mais quente que a gente tem, né? Então é meio que esse tipo de doenças respiratórias ligado mais ao clima frio, então quer dizer que está sendo invertido, não tem mais nada a ver. Isso houve um atraso da chegada, na verdade, dessa influenza. A gente está vendo, já começou a ver casos em Pernambuco, já tem uma virose circulando na Paraíba, principalmente pegando crianças, uma virose muito mais arrastada, né? O que significa mais arrastada? A gente está percebendo crianças com 5, 6 dias de febre, que não é tão comum, suspeita-se de um adenovírus, um tipo de vírus, né? Pode ser que a gente tenha também influenza, todas doenças preveníveis com as mesmas medidas que nós utilizamos contra a Covid-19. Então, sintoma respiratório, gente, é criança não ir para o colégio quando tiver com sintoma, utilizar máscara, né? E a lavagem das mãos. Pois é, doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez por sua participação, trazendo sempre informações enriquecedoras, de fácil entendimento para quem está em casa, que é o que mais importa quando a gente está trabalhando com esse tipo de comunicação, né? O senhor chegou, por exemplo, aqui falando termos altamente científicos, mas de uma forma que é explicado para quem está em casa, até em um outro momento que ele ouvir esse termo vai lembrar, eita, eu ouvi isso já no Saúde Você, através do doutor Fernando, e é assim que o conhecimento vai sendo espalhado, né, doutor Fernando?
Eu agradeço porque é o seguinte, na infectologia, a grande parte das doenças que acometem as populações são doenças infectocontagiosas e são doenças preveníveis, né? Esses momentos, né, que a gente está tendo agora, feito esse que a gente está tendo agora, são momentos de prestação de serviço para você que está em casa, que vai aprender o que é a doença e vai aprender a se proteger dela, que é o que importa, né? Exato. Ao aprender a se proteger, você coloca em prática isso aí e evita que seu filho, sua filha, seu irmão, sua mãe adoeçam. E que coisa boa, né? Permitir que a doença não chegue em casa. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder prestar esse serviço à população. É isso aí. E agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Isabel é craque.